E aí, pessoal, me liga pro cenário, quero falar algo muito importante, que Deus falou comigo e Deus quer falar com você, eu tenho certeza. Essa semana eu estava precisando de muito da presença do Senhor, do direcionamento do Senhor para algumas coisas da sua vida, da minha vida, assim como eu queria que você precisa da sua vida, ou para sua saúde, ou para sua família, ou para o seu futuro, ou para sua parte financeira, para o seu dinheiro, ou para saber o seu propósito. Eu tenho certeza que alguma coisa você precisa para Deus. Já peço desculpa também pelo áudio, porque eu estou numa sala bem fechada, mas o que importa é a palavra. Deus falou comigo em Neemias 1, onde ele dá um direcionamento para Neemias sobre o que ele deve fazer quando Neemias tem uma adversidade gigantesca, quando tem um problema gigantesco na vida de Neemias. E Deus é tão maravilhoso, eu falo para vocês, a presença de Deus, a fala de Deus é perfeita. Eu estava clamando a Deus no final de semana e falei, Deus, me ajuda a ver o que o Senhor quer falar, me ajuda a ver o que eu preciso saber, fala no meu coração. E muitos duvidam da presença de Deus, do falar de Deus, mas isso aqui é a prova viva. Ele caiu exatamente nesse texto, onde fala, primeiramente quero falar o versículo 4, perdão, do capítulo 1. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei em jejum, orando diante de Deus, ponto. O que Deus falou comigo? O que você está fazendo? A gente quer, a gente busca, a gente precisa de uma solução, mas o que você está fazendo? Eu acredito que não tem muito mimimi contra isso. Você fala, cara, e aí, você tá buscando, você tá com problema na saúde, você tá querendo. Cara, alguma coisa precisa dar certo na sua vida, eu sei disso, que nem precisa na minha. Na minha vida, no caso, eu tinha uma reunião muito importante essa semana, eu tinha que ouvir a voz do Senhor, eu tenho uma contratação importante essa semana também. Cara, algumas coisas que definem exatamente para onde que eu vou, para onde a minha empresa vai, para onde que eu vou caminhar com Deus, apesar porque essa empresa é de Deus. E se você não entendeu ainda por que Deus falou comigo, simplesmente Deus manda Neemias, na verdade, Neemias fala que ele vai jejuar e orar diante de Deus. Ele chorou e lamentou por alguns dias. O que eu tenho feito? Eu, Felipe, tá? Eu, Felipe. Eu tenho falado para Deus no final da noite, eu tenho orado algumas vezes durante o dia e eu tenho deixado levar. Cara, se você precisa de uma intercessão de Deus, da mão de Deus na sua vida, que nem eu preciso, você não pode fazer que nem eu tô fazendo. Você precisa sentar, chorar, lamentar, jejuar, pedir para Deus. Deus, ele não te deve nada e Deus não me deve nada. E foi isso que eu fiz hoje. Hoje eu não tive tempo para almoçar porque eu falei, eu preciso da voz de Deus. Parei, ajoelhei, abri a Bíblia em Salmo 119, naquela parte de HET, perdão, e falei. E ali eu chorei, lamentei, chorei, fui tocado pelo Senhor, que é o maior, o maior presente do mundo, e fui ministrado sobre o Senhor. E às vezes não tive nem a resposta do que eu ia fazer na reunião da tarde, não tive a resposta, mas eu tive a ministração do Deus dos céus. E Neemias, no final de tudo, dá tudo certo. Por quê? Ele fez, ele buscou e cumpriu. Tudo onde Deus está, dá certo. E às vezes dá certo, não é o seu signo, não é você ficar rico, não é você ser curado, não é a sua família se transformar de um dia para noite. Às vezes o sucesso é apenas a vontade de Deus, é a paz do nosso coração. O que pode substituir a paz do nosso coração? E a última coisa que eu queria falar com você é do versículo de 5 ao versículo 10, que ele fala, acho que é do versículo, até o versículo 9, na verdade, que ele fala ao Senhor. A gente pode ver que tem alguma outra aprendizado que eu tive quando a gente precisa de Deus, a gente precisa de um romper. A gente precisa de uma oração específica, uma oração. A gente não tem que ficar fazendo a oração, a mesma oração, pedir a mesma coisa para Deus 10 vezes em seguida. Eu peço porque às vezes eu preciso entender que Deus está agindo. Mas quando a gente fala uma vez, com toda a fé, a gente rompe algo. Pode haver uma cura, um rompimento, uma barreira que se quebra. Entende? Então a gente. Outra coisa que Deus me ensinou, Deus me falou, cara, você precisa ter momentos. Como eu tive hoje no almoço, que fala, Deus dos céus, eu quero a tua vontade, eu quero o teu querer. Faça, me ajude a ver. E acho que essa é a mensagem do dia. Deus tem falado muito comigo isso, eu quero melhorar cada vez mais isso, eu creio que você pode melhorar. Eu creio que você pode ver os planos de Deus, eu creio que você pode sentir a mão de Deus, sentir a cura de Deus. Deus é real, Deus fala comigo, que Deus falou comigo aqui, e eu creio que Deus está chamando a atenção para isso também. Que você possa prestar atenção e o melhor de tudo, o maior e o principal, que você possa fazer tudo isso. E Deus abençoe você e sua casa, e que assim como eu seja transformado pelo Senhor a cada dia. E é isso. Deus abençoe. E assim como eu, você possa estar tentando ser transformado pelo Senhor a cada dia, porque não há nada melhor, não há nada maior, não há nada que compara ao amor de Deus. Olha isso, gente. Deus falou